Foi o Senhor que me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Meus irmãos e minhas irmãs, são palavras anunciadas pelos profetas e vividas por nosso Senhor Jesus Cristo. São palavras de vida, de esperança e de salvação. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos, meus irmãos, a cada dia meditarmos a palavra do Senhor. Chegamos no 10º domingo do tempo comum, dia 7 de junho de 2026. Meditemos o Evangelho de Nosso Senhor, Mateus capítulo 9, do 9 ao 13. Mas antes de proclamarmos o Evangelho, vamos para a breve meditação sobre o mês do Sagrado Coração de Jesus, mês de junho, dia 7. Vamos ao Egito, aí acharemos o coração de Jesus carregado aos pecados do mundo. A maior pena de um exilado é ser considerado como criminoso e indigno de morar entre os seus concidadãos. Pois bem, meus irmãos, o coração de Jesus quis submeter-se a esta humilhação, tomando entre si nossas iniquidades, que nos tinha feito excluir da pátria celeste. Não devia ele sofrer a pena do banimento pronunciada contra nós? Caríssimos irmãos, esta meditação sobre o coração de Jesus, ela é tão forte, ela é tão marcante na nossa vida, que nós precisamos ter consciência do valor de cada ação, de cada gesto que Jesus passou e sofreu. Considerai então, meus irmãos, o Verbo divino fugindo para o Egito e perseguido antes pela ira de seu pai que pela espada de Herodes. É que ele quis não somente tomar a forma de pecador, mas ainda carregar-se de todos os pecados dos homens, diz Isaías, a fim de sofrer a pena deles, como se os pecados fossem seus próprios. Nosso Senhor Jesus Cristo fez tudo isso pelo seu coração amabilíssimo, quando assim carregado de todas as iniquidades do mundo, viu que a justiça divina lhe exigia plena satisfação. E Jesus em momento nenhum recuou, pensando em nós, na nossa redenção, na nossa salvação. O Salvador viu claramente a malícia de cada pecado, porque Jesus, sendo luz do mundo, conhecia infinitamente melhor todos os homens e os anjos, e conhecia também a bondade infinita de seu Pai e o direito infinito que ele tem de ser amado e respeitado. E via-se carregado da multidão inumerável dos pecados que tinham cometido e cometeriam ainda os homens pelos quais ele devia sofrer e morrer. E tanto tempo depois, nós continuamos maltratando esse docíssimo coração que não sabe fazer outra coisa senão amar. Qual então deve ter sido a pena do coração de Jesus menino, quando, nascido, viu-se na dura necessidade de tomar o caminho do exílio, como outrora acontecia na antiga tradição dos judeus, o bode emissário, carregado de todas as iniquidades. Como é doloroso pensar profundamente neste mistério. Que reconhecimento os pecadores devem ao coração de Jesus, porque, conservando-se puro da mancha do pecado, ele quis, todavia, tomar sobre si todas as misérias que a natureza humana tinha atraído para si em punição do pecado. Sim, isso foi para nos salvar. Jesus ofereceu-se voluntariamente a seu Pai em expiação de nossas faltas, e Deus Pai o carregou de todas as nossas iniquidades. E o efeito, meus irmãos, a nossa salvação.
como nós estamos correspondendo ao amor do coração docíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, que desde cedo, desde o ventre materno, já começou a sofrer, a ser perseguido, em prol da nossa salvação. Agora vamos ao Santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus 9, do 9 ao 13, narra um encontro marcante. É o chamado de Mateus. Ele está sentado na coletoria de impostos. Era visto como um pecador público. Jesus, ao passar por Mateus, vê não apenas um homem marcado pelos erros da profissão, cobrando impostos, muitas vezes indevidos, mas Jesus vê alguém capaz de se tornar discípulo, apóstolo e santo. É esse olhar transformador de Jesus, esse olhar penetrante que muitas vezes também olha para nós, e nós não nos damos conta da grandiosidade e da profundidade deste olhar. Estamos alheios, atentos a outras coisas. A palavra de Jesus, ela é simples e também é poderosa. Segue-me. E Mateus, deixando tudo, levanta-se e segue o Senhor. Esse gesto nos ensina que a verdadeira conversão começa quando olhamos para o Senhor misericordioso. Este olhar de Cristo é capaz de nos transformar, de tirar do nosso comodismo e nos colocar em uma situação de sintonia com o olhar de Cristo. Deus não espera que sejamos perfeitos para nos chamar. Ele nos chama para transformar a nossa vida. Em seguida, Jesus senta-se à mesa com os pecadores e publicanos. Os fariseus ficam escandalizados e perguntam aos discípulos: por que o mestre de vocês senta à mesa com os pecadores? A resposta de Jesus, ela revela o coração e a centralidade do Evangelho. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Cristo veio para salvar os pecadores. Ele não aprova o pecado, mas ama profundamente o pecador e deseja conduzir à conversão. A igreja continua essa missão de Cristo. Ela não é uma comunidade de pessoas perfeitas, mas um povo de pecadores que buscam a santidade pela graça de Deus. O Senhor cita também as profecias de Oséias: quero misericórdia e não sacrifício. Isso não significa desprezar o culto a Deus, mas recordar que a verdadeira religião deve ser acompanhada por um coração misericordioso. Este Evangelho nos ajuda a refletir sobre duas perguntas importantes. Estou disposto a me levantar e a seguir o Mestre como Mateus? Se sou capaz, após levantar, eu atuo de misericórdia para com o meu próximo? Ou tenho a tendência de simplesmente julgar e condenar? Que neste domingo peçamos a graça de experimentar o olhar misericordioso de Cristo. Ele que cura as nossas fraquezas, fortalece nossa caminhada e nossa fé,
e faça de nós testemunhas da sua compaixão. Como Mateus, possamos deixar para trás tudo o que nos afasta de Deus e responder generosamente ao chamado do Senhor. Tudo teu, Senhor, tudo teu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha pra ti, pois quem me vê, vê o Pai.